E aí, eu sou Saor Lucena, instrutor do software bíblico Logos, e hoje eu quero mostrar para você o que você pode fazer com o pacote Logos 10 Essencial. Esse que é o primeiro pacote que nós temos do Logos, já é uma ferramenta muito poderosa e completa para que você estude a Bíblia com mais profundidade e facilidade do que nunca, e eu quero mostrar agora para você aqui na tela o que você pode fazer com ele. Como nós estamos falando de um pacote criado para aqueles que estão querendo estudar a Bíblia com mais profundidade, aqui a gente precisa começar a entender o que a Bíblia no Logos ganha em suas funcionalidades e o que é que nós conseguimos fazer a mais com a Bíblia no Logos do que nós conseguiríamos fazer com a Bíblia em outros aplicativos ou mesmo com a Bíblia de papel. E para a gente começar então, vamos abrir aqui a Bíblia. Basta nós clicarmos nesse botãozinho aqui e então a nossa Bíblia preferida já abre aqui para a gente, para que nós consigamos começar o nosso estudo. Aqui nós temos a Bíblia na formatação padrão, mas uma coisa interessante já da Bíblia no Logos é que você pode mudar a formatação para suas necessidades. Se você quiser, você tem como mudar o tamanho da letra para que ela fique maior ou menor. Então isso aqui já é algo simples, mas interessante você ter como fazer. E a formatação da Bíblia aqui no Logos tem algumas outras opções muito interessantes. Se você vier aqui em filtros visuais, você vai visualizar essa opção, somente texto bíblico. E clicando nessa setinha você tem mais opções a respeito dela. Vamos clicar aqui em somente texto bíblico. E olha só, a formatação permaneceu com a mesma, certo? Mas se eu for escolhendo aqui as opções, eu posso, por exemplo, tirar a formatação de texto bíblico. Então ele vai tirar aqui já, por exemplo, as letras em negrito do início. Mas algo mais interessante, eu posso tirar aqui os indicadores de nota de rodapé e também de texto não bíblico. Eu posso tirar esses títulos aqui. Olha só, cliquei, sumiram os títulos. Mas não só os títulos, você pode tirar até mesmo os números de capítulos e versículos que, como nós sabemos, não fazem parte do que é o texto bíblico inspirado pelo Senhor, do que é o texto bíblico revelado. Aqui é uma estrutura que nós colocamos para facilitar o nosso estudo didaticamente. Então aqui, tirei. Além disso, para aqueles que gostam, você pode colocar também um versículo por linha, pode devolver então os números de capítulos e versículos. Resumindo, você tem como deixar a formatação exatamente do jeito que você quer. E também basta clicar em desativar somente texto bíblico para ter de volta a formatação natural padrão que vem na sua Bíblia. E Bíblia boa não é somente uma que tem uma formatação que nos atende para facilitar a leitura. É também aquela que nós podemos grifar e fazer isso de diferentes maneiras e também fazer anotações. Uma Bíblia de papel boa é aquela que tem margens amplas para que nós consigamos fazer boas anotações. Aqui na versão digital nós não temos preocupações com margens, podemos fazer anotações e marcações do jeito que quisermos. Para fazer uma marcação no Logos, você pode simplesmente selecionar o texto e então ele já sugere aqui algumas opções para você. Você pode clicar nelas e pronto, já está marcado. Ou, ao selecionar, você pode clicar aqui na opção de abrir ferramenta de destaque e você tem várias e várias sugestões já pré-definidas, criadas para você aqui, de marcações que você pode usar, ou mesmo você pode criar uma nova paleta e criar o seu próprio estilo de marcações. E também basta selecionar aqui o texto para você clicar na opção aqui de remover destaque. Então os destaques são muito práticos. Mas não só destaques, você também pode associar esses destaques a notas ou mesmo fazer notas sem o destaque. Basta selecionar o texto e ao invés de escolher essas opções de destaque, escolher aqui a opção de nota. Ele vai adicionar uma nota para você aqui na ferramenta Notas e você pode escrever agora aqui o texto que você quiser, do tamanho que você quiser, sem se preocupar com a extensão, o tamanho de margem. Além disso, você pode, como eu mostrei, conectar uma nota sem se preocupar com a formatação aqui de um destaque. Mas você também pode associar as duas coisas e clicando aqui, você tem como escolher que tipo de destaque você quer associar a essa nota. Então aqui selecionei um, pode trocar o símbolo também da nota que você está usando, ou mesmo a cor. Você tem como personalizar tudo isso. E não somente fazer isso aqui de criar várias notas, como você também tem como fazer uma conexão de uma nota numa Bíblia ou no outro livro com outros tipos de materiais, com outros tipos de livros. Através dessa ferramenta aqui, adicionar âncora, adicionar uma conexão
entre mais de um recurso com a mesma nota ou marcação que você está fazendo. Então, para mostrar isso para você, eu quero mostrar aqui essa opção de Tags de Factbook, que também é uma ferramenta do Logos. Quando nós clicamos, ele ativa aqui esses sublinhados em azul, que mostram que algumas palavras do nosso texto têm conexões inteligentes, têm dados, informações atrelados a ela. Então vamos clicar aqui, por exemplo, na palavra Deus. E olha só, abre aqui a ferramenta Factbook, que é uma espécie de Wikipédia do Logos, um resumo ali, uma mini enciclopédia de informações sobre um dado assunto. Então aqui nós clicamos na palavra Deus e ele já nos mostrou aqui informações sobre essa palavra. Então aqui tem um resumo geral, tem um artigo, por exemplo, de um dicionário, do Dicionário Bíblico Lexham, e temos vários outros dados, mais passagens, por exemplo, conectadas a essa palavra, a esse assunto. Temos aqui palavras na língua original que são usadas para se referir, no caso aqui, a esse tópico, no caso, a pessoa de Deus, e várias outras coisas interessantes, até mesmo opções de outros livros para você comprar que falem sobre ele, para lhe ajudar a entender mais a respeito do que você está estudando. E, por exemplo, se nós clicarmos aqui na palavra, no artigo, né, desse dicionário para nós estudarmos mais sobre essa palavra, podemos abrir aqui e colocar lado a lado, podemos inclusive diminuir essa barra lateral para facilitar a visualização, e a gente pode conectar essa marcação que nós fizemos aqui com a marcação, alguma marcação que queremos fazer nesse dicionário. Então eu vou colocar aqui a ferramenta Notas aqui no meio, certo? Vou deixá-la aqui mais abrangente assim para a gente conseguir visualizar melhor. E eu vou querer conectar essa marcação aqui, que é essa que a gente está vendo aqui, essa nota, com uma marcação a respeito desse parágrafo. Então como é que eu faço isso? Eu posso selecionar, clicar aqui em adicionar âncora e texto selecionado. E agora observe que as duas notas estão exatamente com os mesmos símbolos. Inclusive, se eu troco aqui para outro tipo de marcação, vamos supor essa daqui, as duas também vão ser trocadas, e isso é só um pouquinho desse poder que o Logos te dá para estudar a Bíblia com mais profundidade, fazendo conexões com dicionários, com comentários bíblicos, com diversos materiais. Você pode conectar todos eles em suas notas e fazer notas mais profundas e interessantes. Além disso, como eu falei, você pode simplesmente clicar aqui e excluir a nota, e ó, excluiu dos dois. Agora vamos fechar aqui a ferramenta Notas, a ferramenta Factbook, e vamos dar uma olhada em outras questões que a Bíblia em si já nos oferece aqui. Então vou colocar de novo a Bíblia aqui, e eu quero mostrar para você o acesso às línguas originais que você tem. Se você clicar aqui no símbolo de interlineares, olha só quanta informação das línguas originais você tem conectado às suas Bíblias em português. Então aqui a palavra rogo está aqui com o seu original para calor, e você tem ainda informações sobre números de Lounida do Strong, e você pode editar também e simplificar ou ampliar o tanto de informações que estão aparecendo aí para você. Eu, por exemplo, gosto de desativar aqui basicamente tudo e deixar apenas a opção de manuscrito, que é o texto grego declinado, conjugado, e o texto em português. E olha só que interessante, eu vejo então as palavras em português e em grego, uma em cima da outra. Irmãos aqui, adelphoi, e assim vai. E você pode também desativar essa visualização, e mesmo nesse tipo de visualização aqui, você pode clicar em uma palavra e fazer um estudo completo sobre ela. Então vamos supor que eu estivesse lendo e encontrei aqui essa palavra apresenteis. Eu quero mais informações a respeito dela. Eu posso clicar aqui com o botão direito nessa palavra, me certificar de que estou escolhendo aqui a opção lema, e então abrir o guia de estudo de palavra da Bíblia. Cliquei, olha só quantas informações a respeito da palavra apresenteis na língua original. Aqui eu tenho definições mais resumidas sobre ela. Aqui eu tenho mostrando quantas vezes ela aparece no original, quantas vezes ela é traduzida e quais são as palavras que são usadas para traduzi-la, onde que elas aparecem. Então, por exemplo, quando essa palavra apresenteis aqui, essa palavra grega, é traduzida como circunstantes, ou apresentar, ou estavam. Eu tenho como ir clicando e vendo essas passagens, e eu posso inclusive clicar aqui e abrir essa Bíblia aqui, ó, com essa tradução. Então, os que ali estavam é a mesma tradução, é uma tradução da mesma palavra grega, e olha só, tudo aqui acessado de maneira fácil, de maneira simples. Posso também clicar aqui e acessar o meu léxico,
e ter mais informações sobre como traduzir essa palavra e sobre o seu uso, e tudo isso de uma forma muito simples, de uma forma muito interessante. Além disso, talvez você se pergunte, ok, mas como eu vou saber quais palavras estudar, quais palavras me aprofundar? Uma das informações, dos indicativos, um dos indicativos que devem nos ajudar a escolher quais palavras devemos estudar, são também aquelas palavras que aparecem mais vezes no texto. E aqui no Logos você tem uma ferramenta que te ajuda a verificar isso. Por exemplo, olha que interessante aqui. Se eu clicar na palavra graça, que está aqui no versículo 3, vou clicar nela. Olha o que acontece, ele vai marcar outras ocorrências dessa palavra. Mas aqui, ok, graça, graça, ele encontrou que essa palavra está aparecendo 2 vezes. Por que dons está selecionado aqui? Porque dons vem da mesma raiz, vem, na verdade, aqui de uma palavra que está relacionando a ideia de graça e a ideia de dons. Então, se aqui nós temos a palavra caris para graça, aqui nós temos a palavra carisma para dons. E você vê a conexão, então, de palavras iguais, não só iguais no português, mas que tenham relação em sua língua original. E você tem como configurar, inclusive, tudo isso aqui, selecionando a ideia de palavras correspondentes e dizendo o que é que você quer visualizar. E não é só isso, pessoal, não são apenas as palavras que nós conseguimos ver em sua conexão. A gente consegue ver também seleções inteiras aparecendo entre uma Bíblia em português e uma Bíblia em grego, por exemplo. Vamos fazer isso. Vou selecionar aqui minha biblioteca, vou pesquisar aqui pelo SBL, que é a versão que nós temos aqui do Novo Testamento grego. Vou abri-lo lado a lado aqui. Vamos conectar os dois para que eles andem juntos. Então selecionei aqui, selecionei conjunto de interligação, olha só. E agora, quando eu ando na minha Bíblia em grego, a em português acompanha. E quando eu ando em português, a em grego também está acompanhando. E não só está acompanhando o andamento aqui, à medida que eu vou mudando de versículo para versículo, mas se eu seleciono aqui, através da ferramenta filtro visual de seleção correspondente, se eu seleciono uma palavra aqui no texto grego, ele encontra a sua equivalente no texto português lado a lado. E não só uma palavra, toda uma frase. Olha só, o que eu selecionar aqui, ele vai selecionando o seu equivalente em português e vice-versa. Então, olha quanta coisa interessante você tem somente considerando a Bíblia e as suas conexões mais diretas, fora outras ferramentas muito interessantes que eu quero mostrar aqui e vão com certeza ajudar você no seu estudo. Por exemplo, vamos fechar aqui tudo de uma vez e vamos dizer que você queira começar um estudo de uma passagem e queira um modelo, uma recomendação de que materiais usar para isso. O Logos faz isso para você e é simples, basta você inserir que passagem você quer estudar. Quando essa barrinha está assim, mais fechada, você tem como clicar aqui no símbolo do Logos e inserir uma passagem, ou se a barrinha estiver estendida, basta clicar aqui em passagem ou tópico e inserir essa passagem. Vamos escolher aqui Romanos 12, 1 a 2, que é o texto que eu estou usando em todo o exemplo desse vídeo. E vamos escolher essa opção aqui, abrir layout estudo de passagem. Vou clicar e ele já vai preparar para a gente vários recursos que são úteis para estudarmos essa passagem. Olha que interessante, deixa eu de novo aqui fechar essa barrinha lateral para a gente ter mais espaço na tela. Aqui, para você ter noção, nós temos nossas 3 principais Bíblias. No caso aqui do nosso pacote essencial, se você vier aqui na biblioteca e selecionar a opção Bíblia, você vai ver que nós temos 16 opções em inglês, em grego, em português. E em português nós temos aqui 6 opções. Eu escolhi 3 aqui que são normalmente as mais usadas e defini que elas são as minhas preferidas. Você tem como fazer isso e colocar na ordem que você quer. Quer NVI primeiro, você coloca e assim vai. E aqui, todas elas estão conectadas entre si. Então, se eu arrasto aqui, eu tenho como mudar essas janelas do lugar que eu quiser, tenho como mudar a largura delas, deixar do jeito que eu quiser. Mas elas estão conectadas entre si através do conjunto de interligação. Então, de novo, se eu anda em todas as Bíblias juntas, e não somente nas Bíblias, como também até os comentários. Olha aqui, ele não só colocou minhas Bíblias preferidas, deixa eu voltar elas para cá, como ele colocou o meu comentário que eu coloquei aqui como preferido, dentre as opções que nós temos. E também ele está andando junto com minha Bíblia. Então, mudei aqui de passagem, estou aqui em Romanos 12, 6 agora, aqui no comentário também. E não somente isso,
Se aquele comentário tem alguma referência, algum comentário sobre uma outra passagem, vamos dizer que eu quero mudar de livro, sair de Romanos 12 para João 1, e eu coloco aqui, e o comentário tem um comentário sobre isso, ele muda automaticamente e vai para lá. Então olha só, agora saímos de Romanos 12 para João 1, e aqui está o comentário falando sobre essa passagem. Quero voltar para Romanos 12, basta clicar aqui na setinha e de volta estamos. Aqui ao lado você está vendo também uma ferramenta chamada Informação, que como o nome já aponta, vai trazer para a gente informações sobre palavras que nós selecionamos. Então, por exemplo, vamos clicar aqui na palavra santo. Olha só, ele já está mostrando aqui informações a respeito dessa palavra, em sua definição, num dicionário que nós temos aqui. Nós temos também a sua forma no grego e outros dados mais a respeito dessa palavra. Inclusive, posso clicar aqui e já abrir de novo meu estudo de palavra da Bíblia. Além disso, nós temos outras questões aqui que nós podemos avaliar. Por exemplo, nós podemos usar aqui o nosso guia de passagens. O que é esse guia de passagens? Ele traz para a gente vários recursos em categorias para que nosso estudo seja mais facilitado. Então eu tinha falado que aqui estava o meu comentário preferido. Mas aqui eu tenho vários outros comentários que eu possuo sobre essa passagem para consultar. Eu posso clicar aqui, por exemplo, nesse do Grant Osborne e pronto, já abriu aqui e eu estou com ele para estudar. Ou posso selecionar algum desses outros comentários. E também tenho como conectá-los para que eles andem juntos ou não, fica a meu critério. Além dos comentários, ele mostra aqui também passagens paralelas, referências cruzadas. E olha só, ele está mostrando aqui que essa passagem de Romanos 12, dos versículos 1 a 2, possuem várias passagens de outros textos da Bíblia conectados em seus temas, em suas ideias a ela. Então olha só, eu tenho aqui 27 passagens. Eu posso selecionar essa passagem, posso ir para lá, já foi. Ou eu posso arrastar aqui uma passagem e abrir uma nova Bíblia sobre isso. E eu tenho até mesmo como abrir aqui todas essas passagens e, na verdade, olha só, minha Bíblia foi recortada para mostrar só essas referências cruzadas aqui. Então aqui eu estou em 1 Coríntios 1,10, aqui eu já estou em 1 Coríntios 6,20, agora já em 2 Coríntios 4,16, e assim já fui para Gálatas 1,4, Efésios 4,1, ele vai pulando porque ele recortou a minha Bíblia segundo essas passagens aqui. E eu tenho como desfazer isso com um clique, clicando aqui em remover filtro. Então, olha que interessante para a gente estudar referências e conectar uma passagem da Bíblia com o todo, que é uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer para estudar melhor uma passagem. Além disso, meus irmãos, a gente tem aqui ainda outras informações relevantes. Nós temos, por exemplo, vamos voltar aqui para Romanos 12, nós temos aqui pessoas da Bíblia. Ele vai me mostrar pessoas que ele identifica que estão relacionadas com esse texto que nós estamos estudando. Então, olha, a igreja em Roma, os romanos, ele me dá textos sobre isso, imagens, dados, Deus, Paulo, olha só, tudo isso. Além disso, a gente tem aqui também outras questões interessantes, objetos bíblicos, eventos bíblicos, esboços sobre essa passagem, como é que ela se divide. Nós temos também tópicos, por exemplo, se nós viermos aqui em tópicos, nós vamos encontrar temas interessantes, tópicos interessantes que nós podemos estudar. Santificação, tem aqui, posso clicar e abrir aqui esse dicionário e agora vou estudar aqui esse tópico que está relacionado ao meu texto sobre como nós temos que viver de uma forma santa, temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Olha só ele nos chamando a atenção para esse tópico importante da passagem bíblica. E tudo isso nós conseguimos acessar com basicamente poucos cliques. Foi só inserir a passagem bíblica e escolher ali, abrir um modo de estudo de layout, pronto, já chegamos com tudo isso. E concorda comigo, aqui já tem material para você passar horas e horas se quiser estudando com profundidade, ou você pode fazer um estudo mais rápido pegando exatamente aquelas informações que são mais importantes que o Logos te ajuda a perceber. Olha que interessante tudo isso. E não é só de ferramenta que o Logos vai ter para oferecer a você para lhe ajudar. Você tem também os livros. Vamos abrir aqui a biblioteca. E olha só, se você olhar lá no nosso site, vamos dizer que esse pacote possui 67 livros. Porém, quando você vem na sua biblioteca, você percebe que fora esses livros, você tem vários outros recursos. Então na biblioteca você consegue acessar aqui cerca de 120 recursos, mais de 120 recursos, para lhe ajudar no estudo. Você tem aqui livros, bíblias, dicionários, enciclopédias. Olha aqui as categorias que você tem para visitar.
Você tem, por exemplo, aqui ó, enciclopédias, essas aqui que são interessantes. Você tem também comentários bíblicos. Você tem outros tipos de materiais em outras línguas. Então, o que é que tem em grego, você pode ver aqui. E o que é que tem em português? Você tem aqui também ó, já 48 livros em português dos mais diversos temas, desde teologias sistemáticas, a devocionais, a bíblias, a comentários, coisas que vão lhe ajudar a estudar. Tudo isso no nosso primeiro pacote, no pacote Logos 10 Essencial, já está disponível para você estudar. E além dessa questão dos livros, nós temos como fazer estudos nele através da nossa ferramenta de pesquisa de uma maneira que você jamais conseguiria fazer num livro de papel. Porque olha só a capacidade da nossa ferramenta de pesquisa. Cliquei aqui, abri ela, vamos aqui no modo Bíblia para eu te mostrar. Vamos fazer uma pesquisa sobre o nome Jesus. Coloquei aqui, Enter, pronto. Ele já me apresentou aqui ó, 1.180 resultados em 1.139 versículos do nome Jesus na Bíblia Almeida Revista Atualizada. Mas concorda que aqui não estão todas as referências a Jesus? Às vezes, Jesus não é chamado pelo nome Jesus, ele é chamado de Cristo, ele é chamado do Filho do Homem e outros títulos. E se eu quiser saber todas as referências a ele? Eu tenho como escrever aqui o nome e escolher a opção Pessoa de Jesus. Então, olha que interessante, agora ele me mostra que quando Jesus é chamado de Jesus, ele está presente no texto, sendo chamado de Jesus, mas também ó, quando ele foi chamado de Cristo, está aqui. Quando um pronome é uma referência a ele. Então, sua mãe, Maria, sua mãe. Maria, mãe de quem? De Jesus. Ele foi gerado, olha só, uma terminação verbal que está aqui demonstrando quem é que foi gerado e pelo contexto o Logos já identifica para você que está falando aqui de Jesus, então ele mostra para você isso aqui. Olha que interessante essas identificações. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Quem é o Emanuel? Quem é o Deus conosco? Jesus, e o Logos está te ajudando a ver isso aqui nessas passagens. Você também tem como observar passagens em que, olha só que interessante, através dos filtros aqui, modelos de pesquisa, termos próximos um do outro, ou um lugar na Bíblia, você pode pesquisar por Jerusalém, você pode pesquisar aqui duas pessoas juntas, e também até mesmo ó, uma pessoa falando sobre algo, então Jesus falando sobre o reino, Jesus falando com outra pessoa, Pedro falando com outra pessoa, pessoas falando entre si, inclusive sobre assuntos específicos. Olha aí, uma pessoa fala para outra pessoa sobre algo, você tem como especificar coisas desse sentido. E até mesmo pesquisas na língua original. Então, se você quiser aqui, você pode fazer uma pesquisa sobre uma palavra grega traduzida como algo específico. Então, vamos selecionar aqui, ó, vamos colocar a palavra logos. E pronto, já selecionamos aqui o lema grego logos. E eu quero saber quando ele foi traduzido pela palavra caso, porque se você não sabe, tem vez que essa palavra foi traduzida assim, na ara. Vou selecionar aqui pesquisar e olha aqui o resultado. Então, que interessante essa pesquisa. E não é só nas pesquisas na Bíblia que você tem grande vantagem de possuir o Logos. Nas pesquisas em qualquer livro, ou mesmo em mídias, documentos seus, mapas e tudo mais. Mas vamos olhar, por exemplo, aqui nos livros. Você pode pesquisar palavras perto uma da outra, não só por uma palavra. Não é um simples Ctrl F. Se eu quiser saber aqui sobre salvação, eu posso pesquisar e pronto. Olha só, ele conseguiu nessa biblioteca aqui para mim 4.393 resultados em 2.348 artigos. Olha quanto resultado se eu selecionar aqui, ó, tá aqui a palavra salvação, posso clicar e já abre aqui para mim. Mas é muito resultado, eu não quero só o tema salvação, eu estou estudando sobre salvação, por exemplo, perto de Espírito. Quero saber o papel do Espírito na salvação. Coloquei, já reduzimos aqui para 255 resultados em 105 artigos. E olha, ainda tá bom, mas dá para conseguirmos algo mais específico. Porque se eu abrir aqui, olha que interessante. Ele está me mostrando salvação, justificação, Espírito, mas ele não está conectando ainda a ideia do papel do Espírito na salvação, né, em todos esses artigos. E se eu quiser especificar? E se eu quiser uma seção, um título em que essas duas coisas estão conectadas? Eu tenho como vir aqui em todo o texto e ao invés de pesquisar por todos os campos de pesquisa, vamos pesquisar apenas por texto de cabeçalho, pelos títulos. Consegui aqui um resultado que é exatamente o Espírito e a salvação. E a gente vai ver aqui o papel do Espírito na salvação. Posso clicar e olha aqui que interessante esse estudo e que pesquisa incrível. E isso tudo é o que você pode fazer com as pesquisas. Mas você ainda tem mais. Você tem aqui os documentos.
Se você vier aqui, você pode clicar em Novo e criar alguns documentos. Você está vendo que alguns não estão ainda disponíveis no pacote essencial, eles vão estar disponíveis a partir de pacotes mais completos e todas as funções disponíveis a partir do ouro em diante, mas aqui nós já temos muitas coisas legais. Temos como criar bibliografias, consultas morfológicas, diagrama de sentença ainda não, mas olha só, nós temos como clicar aqui em filtro visual e deixa eu te mostrar que interessante o que nós podemos fazer com isso. Vou abrir aqui minha Bíblia e olha, eu quero pesquisar aqui pela palavra irmãos, certo? E eu quero que toda vez que essa palavra aparecer no texto, ela apareça verde. Então olha só, selecionei. E olha aqui, ó, foi marcado já em verde. Vamos ver se a gente acha aqui alguma outra opção, algum outro momento que ele faz isso. Aqui não tem. Mas e se eu quiser algo mais específico? Se eu quiser não só a palavra irmãos, mas e se eu quiser todos os verbos? Estudar verbos é importantíssimo para uma boa interpretação textual. Vamos clicar aqui em morfologia. E vamos trocar ao invés de irmãos, vamos colocar aqui o comando arroba. E eu quero que os verbos, então deixa eu trocar aqui para o grego, certo? Eu quero que os verbos, vamos colocar, sejam destacados como verde. Olha só, todos os verbos estão em verde. Eu tenho como especificar ainda mais. Eu quero verbos que estão na voz ativa e no indicativo. Então, ó, resumiu. E eu tenho como colocar outra cor, por exemplo. Ah, não quero verde, Sal, eu quero outra coisa. Então pronto, pode ser esse aqui em chamas, olha assim. Você troca e já atualiza. E se você quiser, além dos verbos, os substantivos, você tem como selecionar e também dar uma formatação para eles. Vamos dizer que seja esse azul. E pronto, ele já vai marcar aqui também. Ah, não gostei, não quero mais. Você tem como clicar aqui e excluir, ou sem precisar excluir, você pode vir aqui em filtros visuais, desativar o seu filtro visual por um momento, enquanto você está estudando de forma mais devocional e não quer ter esses destaques visuais para o estudo. Mas a hora que você quiser retornar, basta clicar de novo em filtros visuais e ativar aqui e ele volta. E olha que interessante. Então tudo isso acessível aqui já no pacote essencial. Além disso, você tem como criar outros tipos de documentos interessantes. Um exemplo deles e que é muito útil para esse tipo de perfil de usuário que quer comprar o pacote essencial, é o de criar planos de leitura específicos para você. Você tem como pegar aqui alguns pré-definidos, a gente já vai lhe dar aqui várias sugestões. Por exemplo, esse aqui, ó, 365 dias conectando os testamentos. Posso clicar, dizer se eu quero ler todo dia ou se eu quero ler em dias específicos, ó, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo não, domingo já estou ali na igreja, vamos supor, não quero ler. E aí, clicar em iniciar, pronto, ele já vai fazer a divisão aqui da leitura para você. E que interessante, se você for para Gênesis 1, tá aqui, ó, marcando para você que é o início. Se você for passando e chegar ao fim da leitura, ele já vai dizer qual é a próxima leitura para você e assim você vai caminhando até que termine a sua leitura. Mas você pode também, ao invés de pegar esses pré-definidos aqui, criar o seu especificamente do jeito que você quer. Você tem como vir aqui lá em plano de leitura e clicar aqui, ó, em gerar um plano de leitura e especificar quais passagens você quer ler, do jeito que você quiser. Tem inclusive vídeo no canal já explicando como fazer isso. Então, muitas opções, correto? Muita coisa já para a gente fazer. Mas não é só isso, tem mais ainda. Se você vier aqui nos nossos guias, você tem o guia de passagens, que nós já vimos lá naquele layout de estudo de passagem. Você tem também o guia de estudo de palavra, que nós já vimos aqui o seu poder para estudar uma palavra específica. Tem também o guia exegético. Então vamos colocar aqui Romanos 12, 1 a 2. Olha só, ele vai apresentar aqui para mim informações sobre variantes textuais e até mesmo a tradução de todas as palavras do meu texto, mostrando aqui qual é o lema, qual é a transliteração para a gente pronunciar, o significado, como é que as palavras estão conjugadas ou declinadas. Tudo isso facilmente acessível aqui para a gente, além de outras informações mais, como léxicos, gramáticas e várias outras coisas que nós podemos acessar. E você tem algo interessantíssimo para o tipo de perfil de usuário que quer adquirir esse pacote, que é o fluxo de trabalho sobre estudo bíblico indutivo ou devocional, mas vamos pegar aqui estudo bíblico indutivo. O que é o fluxo de trabalho? Ele é um passo a passo dinâmico sobre como você pode alcançar uma dada tarefa. Então, como você pode fazer um estudo bíblico indutivo em Romanos 12, 1 a 2? Você talvez até saiba, talvez não, mas seja como for,
aqui você vai ter uma ajuda. Por quê? Vamos clicar aqui, ó. Ele já prepara para a gente um passo a passo de como nós podemos fazer um estudo bíblico indutivo nessa passagem. Mas não só isso, se eu clicar aqui, ó, e for avançando nos passos, ele vai me dar ferramentas do Logos que vão me capacitar a seguir cada um dos passos. Então leia a passagem múltiplas vezes, ele já mostra aqui um botão para eu clicar e acessar a minha Bíblia preferida. Ele diz aqui, ó, leia a passagem em múltiplas traduções, algo importantíssimo, comparar traduções. E ele já me dá aqui a opção de acessar a ferramenta Comparar Tradução, ó. Vou acessá-la, vou abrir ela aqui e posso escolher quais versões eu quero ver. Então, por exemplo, no caso aqui, vamos desativar essas duas, vamos colocar aqui para somar com a gente a NVI e vamos colocar a NTLH. E olha só, nós estamos vendo todas essas Bíblias e podemos compará-las simplesmente com o nosso olhar, como também com a ajuda visual do Logos, identificando o que é que muda cada uma delas, inclusive o percentual de diferença de uma para outra em cada versículo. Muito útil, muito importante, facilita o seu estudo e ainda tem vários outros passos aqui que você pode seguir com ferramentas do Logos que vão te ajudar. E isso aqui ainda não encerra, tem muito mais coisa, mas eu quero caminhar aqui mais para o fim desse vídeo já, mostrando aqui para você algumas últimas. Se você acessar aqui em ferramentas, você tem Atlas, você pode clicar aqui e olha só, ele já abre aqui para você um Atlas e não é qualquer tipo de Atlas, é um Atlas interativo. Se você clicar aqui em um desses nomes, ele vai mostrar aqui para você a respeito disso e você pode clicar para fazer uma pesquisa a respeito desse monte, saber mais sobre ele ou sobre outro local que você tenha acessado. Você também tem a ferramenta Linha do Tempo, disponível aqui para você estudar as conexões de eventos um com o outro na história do mundo, na história tanto da narrativa bíblica como do mundo como um todo. Você tem tudo isso aqui categorizado, acessível para você poder estudar e aprender mais a respeito do seu estudo. E você tem uma última ferramenta que eu vou destacar aqui, até questões visuais simples e interessantes, como os interativos, dentre eles o antes e depois locais bíblicos, que vai mostrar aqui para você locais importantes para a história da narrativa bíblica, que você pode clicar e ver como é que eles estão hoje em dia e como eles provavelmente eram na época da narrativa bíblica. Isso aqui é ótimo para você estudar sozinho ou mesmo dar uma aula da escola dominical. Muita ferramenta, mas ainda não mostrei tudo. Tem mais coisa que você pode fazer aqui com o pacote Logos 10 essencial. Só que isso aqui já é algo extremamente útil e interessante para você fazer seu estudo bíblico indutivo, para você fazer seu devocional, para você estudar a Bíblia, ler a Bíblia, compartilhar da Bíblia e você aprender mais sobre a Bíblia. Como você pode perceber, o pacote Logos 10 essencial já é uma ferramenta excelente para você que quer estudar melhor a Bíblia, contendo aqui dezenas de livros e ferramentas incríveis para te ajudar nisso. Mas ele não tem todas as ferramentas do Logos. Ele não tem o construtor e o gerenciador de sermões, não tem as ferramentas de tradução na versão desktop, não tem a ferramenta para a criação de estudos visuais, que é o Canvas, nem outras que são muito úteis. Ele também não tem vários livros úteis e importantes para te ajudar num estudo mais profundo, mais avançado do que foi mostrado aqui, como por exemplo a série de comentários expositivos do Hernandes Dias Lopes, os comentários do Grant Osborne, teologias sistemáticas mais parrudas, como a dogmática reformada do Bavinck ou outras, o NA 28 e a BHS, que são as melhores versões do Novo Testamento grego e do Antigo Testamento hebraico, enciclopédias completas, como a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de 6 volumes do Champlin, ou o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento do Van Gemeren, entre outras centenas de livros para quem quer algo mais profundo, algo mais acadêmico do que você acabou de ver aqui. Essas outras coisas você pode encontrar nos nossos pacotes mais completos. Se é esse o seu caso, dê uma olhada no nosso pacote Ouro para frente, onde já temos todas as funcionalidades do Logos 10 e centenas de livros a mais, chegando a alguns pacotes com mais de 1000 livros que vão te ajudar nesses fins. Mas se você se encantou com o que viu nesse vídeo e acha que é tudo o que você precisa, se seu foco é fazer um estudo bíblico indutivo ou estudar a Bíblia com mais profundidade, fazer um devocional, esse pacote é para você e esse pacote vai te ajudar demais. Se você ainda tem alguma dúvida sobre qual pacote adquirir, assista ao nosso vídeo sobre os nossos pacotes, cujo link está aqui na descrição. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Também fique aí com os nossos outros vídeos do canal, tem muito material bom para te ajudar a usar mais o Logos e também conhecer mais o que ele tem a oferecer. É isso aí,
Fique com os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu!